Gente, hoje eu tô tendo a honra de trazer aqui pra vocês esse super cara, que é médico neuropediatra, mestre em neurociências, doutor em distúrbios da comunicação humana. E tem um cargo dele que todo mundo que segue ele conhece. Ele também é presidente do SPPS, que é o Sindicato das Pessoas Pouco Sociáveis. A gente está tendo a honra de trazer aqui para vocês hoje o Dr. Paulo Liberaleso. Messina, a honra é minha. Tenho certeza que a gente vai ter um momento muito produtivo aqui. E eu já vim com a carta para te filiar ao sindicato, cara. Poxa, cara, eu aceito na hora. Depois eu te conto os negócios que eu vou aceitar. Você vai até me promover dentro do sindicato. Pronto, já entra na direção já então, pronto. Vamos lá, pessoal, muito obrigado. Olha, primeiro assunto que eu queria conversar contigo era sobre a banalização do autismo. Eu sei que é um assunto super delicado, que a gente tem que ter cuidado com os autistas de nível 1 de suporte, que de fato são autistas nível 1 de suporte, mas a gente tem visto cada vez mais na internet a banalização do autismo. Desde perfis nível 1 de suporte que aparentemente não mostram prejuízo nenhum, né? Se tem, não mostram. E até agora, recentemente, a gente tem um caso de um autista de nível 3 de suporte falando, dizendo que não precisa de ninguém. De apoio nenhum. De apoio nenhum. Usou essas palavras, né, num dos vídeos. Gente, eu fiquei... Enfim. Mas vamos ouvir o médico especialista. 20 anos, quantas décadas? 26. Olha aí, quase 3 décadas. 26 anos lidando com isso. Você sabe, eu acho engraçado, Messina, quando eu começo a falar sobre a banalização do autismo, muitas pessoas, nível 1 de suporte, começam a se queixar do que eu falo. E eu acho isso tão curioso, porque na verdade nós não estamos falando destas pessoas, ou seja, nós não estamos falando de quem está dentro do transtorno do espectro do autismo, nós estamos falando de pessoas que estão fora do transtorno do espectro do autismo e que por uma ou por outra contingência acabaram recebendo um diagnóstico errôneo. E quando eu falo isso, é comum que as pessoas perguntem assim, mas Paulo, tem muito diagnóstico errado no autismo? E eu falo, tem. E aí muita gente se revolta. Aí eu digo assim, olha, tem diagnóstico errado na pneumologia, na cardiologia, na reumatologia, na ortopedia, na imunologia, quer dizer, então, só na neuropsiquiatria que não haveriam diagnósticos errados? Não tem sentido a gente pensar nisso, né? E não é só no autismo que tem diagnóstico errado. Tem diagnóstico errado no autismo, na esquizofrenia, na bipolaridade, no transtorno depressivo maior. Então, o erro diagnóstico, ele é extremamente frequente e, infelizmente, no Brasil, ele vem se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a nossa medicina é ruim? Não, a nossa medicina está entre as melhores do mundo. Qual é o problema no Brasil? As pessoas têm pouco acesso. A gente fala muito no autismo de análise do comportamento, né? A análise do comportamento é a ciência que embasa a intervenção do autismo. A análise do comportamento no Brasil é a segunda melhor do mundo. Nós só estamos atrás dos Estados Unidos, que evidentemente, né, onde brotou essa ciência, eles produzem muito conteúdo. Mas o Brasil é o segundo local no mundo que mais produz ciência do comportamento. Daí você vai dizer, Paulo, mas tem muita gente aqui que não tem acesso. Esse é o problema. Ou seja, a culpa não é da ciência, a culpa não é dos médicos, a culpa não é dos terapeutas. A culpa é que nós estamos num país de pessoas majoritariamente pobres. E o tratamento do autismo, você é a prova viva, você vive isso, ele é muito dispendioso, ele é muito caro. E ele não te toma só dinheiro, ele te toma dinheiro, ele te toma tempo, ele toma uma parte gigantesca da vida dessas famílias, né? Então isso faz com que o diagnóstico errado no transtorno do espectro do autismo, ele venha aumentando, assim como de vários outros transtornos neuropsiquiátricos, né? Tem uma coisa que eu sempre digo assim, quando alguém fala, puxa, mas não foi o médico que deu o diagnóstico? Eu falo assim, foi. Mas você precisa entender o seguinte, quando você fala de uma doença física, por exemplo, pneumonia, ou uma fratura, uma perna quebrada. O diagnóstico, ele independe do que você vai falar. Você chega na frente do médico e diz assim, olha, eu tenho febre, eu tenho dor no peito, eu tenho tosse. Aí o médico te ausculta e ele fala, olha, eu acho que você deve ter pneumonia, vai lá fazer um raio-x. Você faz o raio-x, quando você volta, tá ali a pneumonia. Ou seja, o médico, ele tem total segurança para dar o diagnóstico, porque ele é a voz ativa. Só que precisa compreender que na doença neuropsiquiátrica, em todos esses transtornos, o médico, ele é a voz passiva. Ou seja, se entrar uma pessoa no meu consultório hoje querendo me enganar, ela vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu não tenho direito de dizer que o que ela está dizendo é mentira. Ela chega para mim e fala assim, olha, tem 40 anos. Ela fala assim,
Eu sempre fui mais isolado, eu tenho uma estereotipia de chacoalhar as mãos, eu tenho hiperfoco em beisebol, e aí ela vai, porque todo mundo tem acesso aos critérios diagnósticos do autismo. Eu não posso, durante a consulta, falar assim, não, eu acho que você não tem nada, eu acho que você é típico. Você é obrigado a aplicar os critérios diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria. E os critérios diagnósticos, ele é um checklist. O médico, ele não tem poder de polícia. Eu não vou sair do meu consultório e checar na família dele, na infância dele, nos amigos dele, se aquilo que ele está dizendo é mentira ou é verdade. Então, se uma pessoa chegar ali querendo enganar o médico na neuropsiquiatria, ele é a voz passiva. Ele tem que dar o diagnóstico. Isso é muito... Acabou de desbloquear um medo. É totalmente complexo. E daí, e qual que é o meu... Por que eu sempre falo muito sobre isso, né? Eu não tenho nada contra autista nível 1, nem contra nível 2, nem contra nível 3. Aliás, eu não tenho nada contra ninguém. A questão é que quando a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não precisam de nenhum tipo de suporte, solicitando suporte, quando eu estou dizendo suporte aqui, eu estou dizendo o dinheiro, né? Essas pessoas, elas custam dinheiro, só que elas não são autistas. Por que elas não são autistas? Porque elas não têm prejuízo. Então, se elas não têm prejuízo, elas não cumprem o segundo grupo de critérios diagnósticos do autismo, que é ter o prejuízo. Eu sempre gosto de ensinar também que para você ter um transtorno neuropsiquiátrico não basta você fazer um checklist dos critérios. Você pode cumprir todos os critérios diagnósticos do autismo e não ser autista. Por quê? Porque o diagnóstico ele não é quantitativo. Ele não é dado pelo número de critérios que você tem. Uma vez que você preenche um determinado número, você continua seguindo no diagnóstico. Qual que é a segunda parte do diagnóstico? Você tem esses critérios numa quantidade, numa intensidade suficiente para te trazer um prejuízo significativo? Se você não tem, o diagnóstico parou por aí. Você não é autista. Você pode estar, por exemplo, no espectro expandido do autismo, que é quando você tem características autísticas, mas que elas não são suficientes ou por intensidade ou por frequência para constituir o diagnóstico do autismo. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é isso. Nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas que não cumprem os critérios diagnósticos do autismo, recebendo o diagnóstico do autismo, e isso é um problema gigantesco para a comunidade autista. E o problema é que isso, além de... Anotei a questão do hiperfoco, que é uma das perguntas que eu quero fazer também. Mas ainda nesse assunto, um dos problemas que isso acontece, você sobrecarrega, de fato, o sistema de saúde. Você sobrecarrega um sistema, a lei, até o setor privado de planos de saúde. Longe de mim defender questão de plano de saúde, até porque não é só com autista, né? O plano de saúde, muitos planos de saúde, eles estão interrompendo tratamento até de gente com câncer, com risco de morte, né? Se parar de receber o tratamento. Eles estão, não é pessoal só com autismo, infelizmente. Eles estão fazendo isso com pessoas que precisam de respirador, que coisa tem terrível. Outras necessidades. Tem outras necessidades até mais urgentes que é de vida, né? Mas assim, o autista entrar no raio de ação, de foco dos planos, vai muito também da quantidade de diagnósticos que estão explodindo, e talvez não estejam explodindo só no Brasil. A gente lendo o estudo, porque assim, muita gente, outra coisa que me incomoda um pouco na internet é o seguinte, e eu sei que você faz, eu sei que você não faz isso, ao contrário, você faz o que eu gosto de fazer, pela tua teu critério de ser cientista, né? Saiu um artigo, saiu uma pesquisa, você vai ler a pesquisa. As pessoas não, elas pegam o que... vou dar um exemplo específico. CDC, novo CDC, saiu um autista a cada 31. Pronto. Todos os perfis da internet, quase todos os perfis da internet, reproduzem pá, mas ninguém lê a pesquisa. Pouca gente lê, ninguém não, pouca gente lê a pesquisa. E quando você vê a pesquisa, você percebe como que na Califórnia é um número, como que no Texas é outro número, completamente diferente. Você tem um número de autistas absurdamente maior identificados na Califórnia do que no Texas. Como que pode isso? Né? Uma série de coisas podem acontecer? Pode. Os critérios os médicos de lá não têm tanto acesso à informação? Pode. Ou será que é o contrário? Será que lá as pessoas... É uma coisa mais progressista? As pessoas... Não, progressista no sentido de política, hein? Não falamos de política aqui no podcast. Mas no sentido do médico ser mais
liberal, de tipo, não, conversa comigo e tal. O que você acha que pode ser esses... Eu acho que a gente precisa entender, quando a gente fala de estudos de prevalência, né? Que é isso, estudo de prevalência é isso. A gente precisa entender que o transtorno neuropsiquiátrico, diferentemente das doenças físicas, das doenças próprias do corpo, ela não está só no indivíduo, ela está na relação entre o indivíduo e o meio ambiente, né? Então, há muitos anos atrás, década de 60, década de 40, o pai da análise do comportamento aplicada, Frederick Skinner, ele tem um pensamento que ele diz assim: o comportamento humano, ele se forma na interação com o meio, ou seja, o homem interage no meio, o meio interage sobre o comportamento do homem, e esse binômio constitui o que a gente chama de comportamento humano. Então, não existe o comportamento humano fora dessa relação com o meio ambiente. Então, quando você entende isso, você começa a compreender que lugares diferentes do mundo vão ter prevalências totalmente diferentes dos transtornos neuropsiquiátricos. É fácil, é só você pegar na depressão, que é muito mais conhecido por todo mundo. Se você pegar países que têm dias mais curtos e noites mais longas, se você pegar os países que têm menos exposição à temperatura solar, países que são mais frios, o índice de depressão, ele é assombrosamente maior. Mas depressão é um transtorno neuropsiquiátrico de fundo genético, como qualquer outro, como o autismo, como o TDAH, como o transtorno opositor desafiante. Mas por que isso acontece? Porque o comportamento humano, seja no comportamento típico, seja no comportamento atípico, ele depende dessa interface com o meio ambiente, né? Então você começa a entender que, dependendo, por exemplo, do que é oferecido para essas pessoas de suporte, vai ter gente na Califórnia que vai precisar mais de suporte, vai ter gente no Texas que vai precisar menos de suporte. Isso que você falou é a coisa mais importante, cara. Hoje em dia, o público leigo, ele não lê as pesquisas. Quando muito, ele vai ler o abstract, ele vai ler o resumo daquilo ali e vai começar a divulgar. E a gente tem que ter um cuidado enorme com isso, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que se intitulam formadores de opinião, mas que de fato não tem formação técnica para isso. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, isso aqui tem um valor enorme. Por quê? Porque absolutamente nada do que vai sair da minha boca veio da minha cabeça. Absolutamente tudo que eu vou te falar nessa 1-2 horas aqui, eu sou capaz de te dar referência de onde aquilo veio. Isso é divulgação científica muito de boa qualidade, só que não é de fato o que acontece em rede social, né? Então, e isso não é só, Messina, quando a gente fala dessa parte mais científica, né? Hoje em dia, às vezes, você tem uma notícia, por exemplo, que um professor maltratou um aluno, coisa e tal. Quando você vê, isso explodiu na internet. Também não estou defendendo ninguém, porque também eu sei que escola hoje é um problema. Mas quando você vê isso aí explodiu na internet, você acabou com a vida de uma pessoa. Mas quando você vai checar o fato, as coisas não foram exatamente daquela forma que elas aconteceram, né? Então, quem se presta, sobretudo quem tem um pouco mais de visibilidade, quem tem mais capacidade de influenciar pessoas, precisa ter muito julgamento crítico hoje em dia. Porque as informações hoje, diferentemente de há 20, 30 anos atrás, o que você postou hoje de manhã, passa 2, 3 horas, você tem dezenas de milhares de pessoas tendo acesso àquilo que você falou, né? Então é preciso muita responsabilidade técnica e, infelizmente, não é o que a gente tem visto em rede social hoje. Você vê o que a gente fala, né, com a equipe aqui. Às vezes o negócio está pegando fogo. Na rede social você tem uma maldita ansiedade pelo like, pelo clique, pela visualização. E isso é diretamente ligado ao hype do momento. Hype, essa palavrinha que inventaram para dizer é o que está na moda agora no momento. Aquilo que está estourando. Está estourando no hype. E aí as pessoas querem pegar o cometa, a onda, e aí tem que publicar rápido. Vamos sentar, olhar. Então, um exemplo bem... Não tem nada muito a ver com coisa, mas é um exemplo. Teve agora essa questão da polêmica envolvendo o Marcos Bion lá. Todo mundo esculhambando a frase, sei o que, não sei o que. Para tudo. Acho que a gente tem que opinar. Acho que a gente tem uma responsabilidade de opinar. Acho podcast. Foi lá, catou o podcast. A gente sentou, assistiu o podcast para depois dar opinião. Mas não, as pessoas vão... E depois que a gente deu a nossa... E aí você observa o seguinte, depois que a gente deu a nossa opinião, o podcast tem 2 anos, o contexto era esse, foi falado nesse sentido, etc e tal. Cara, cada um experimenta o autismo com a sua experiência, né? Eu acho, graças a Deus, eu consigo dar, entre aspas, um certo nível de privilégio para o Arthur e para o Vitor, que eu sei que não é o padrão, né? Eu faço as minhas escolhas de estar com eles todo dia de manhã, só depois de eu acordar, de eu dar banho, de eu banheiro, de escovar a dente deles, de dar café para eles, só depois de comprar o pãozinho com eles, fazer o café, só depois disso tudo é que a gente sai.
Mas eu tenho a opção de sair para trabalhar, enquanto ele vai para a clínica de aba, que é caríssima, que eu também não tenho dinheiro para pagar a clínica, mas tenho dinheiro para pagar o plano de saúde. E o plano de saúde, graças a Deus, não me deu problema. Então, só nisso, minto. Voltando, antes disso, ele tem o privilégio de ter pai presente. Então, eu ia complementar com isso aí, cara. Infelizmente, esse é o primeiro privilégio, né? Antes do dinheiro. É um problema. Então, assim, claro que mas a minha experiência que eu tenho do autismo deles, apesar de ser nível 3, é uma. De repente, uma experiência que uma mãe com autista de nível 2 de suporte, mas sem condições, sem pai presente, sem condições de plano de saúde, sem nada, talvez elas tenham uma experiência pior ainda. Não há dúvida. Do que a gente, né? Apesar de ter, meu filho fala, meu filho... Tá bom, mas de repente a experiência dela é pior. Então, a experiência é muito pessoal. Tem uma coisa nesse caso do Mion que eu acho que vale a pena falar, porque a gente tem que ver sob duas perspectivas, né? Você assistiu o podcast. Então, naquela entrevista, cara... Quando você coloca aquilo dentro do contexto, a frase é perfeita. Uhum. Porque alguém que diga assim, eu tenho pena de quem tem um filho autista. E o contraponto é, eu tenho pena de quem não tem um filho autista. Obviamente que esse homem não está querendo dizer que é melhor ter um filho autista do que não autista. Ué, qualquer um aqui que pudesse escolher que o seu filho não fosse autista, será que escolheria? Quer dizer, alguém gosta que o filho fique o dia inteiro em clínica? Alguém gosta de não poder levar o filho para determinados lugares? Ninguém gosta. Então, assim, se houvesse, na graça de Deus, o momento que você pudesse tomar essa decisão, é claro que ninguém queria, mas não é uma coisa ensimesmada, é porque é melhor para a criança. Ela, se ela não fosse autista, ela teria uma qualidade de vida melhor. Então esse é o primeiro ponto. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é assim, olha, já que o meu filho é autista, eu vou usar essa experiência para trazer coisas que vão engrandecer minha vida. É nesse sentido. E tem um outro ponto que eu também sempre gosto de discutir, que é o seguinte, que é sobre você invalidar o sentimento das pessoas. Vamos supor que alguém diga assim, eu acho que é melhor ter filho autista. Ué, mas quem que sou eu para invalidar a sua opinião? Eu posso dizer assim, olha, eu não acho. Eu acho que seria melhor ter filho neurotípico. E aí o Fabrício podia falar, não, mas eu acho que é melhor ter filho autista. E qual é o problema? Qual é o problema de cada pessoa dar a sua opinião? Aqui no Brasil a gente vive um momento, cara, e eu acho que isso é muito influenciado por rede social, da gente tentar doutrinar a opinião das pessoas. Ou seja, se a pessoa ela tem uma opinião diferente da tua, imediatamente aquela relação ela é escalonada por uma rixa pessoal. Como se eu não pudesse pensar de um jeito e você pensar de outro. Na política, cara, você vê isso todos os dias. As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade enorme de discutir política num nível que não seja aquela mesmice de direita e esquerda. Porra, direita e esquerda, branco e preto, tem uma quantidade cinza aí no meio enorme. Mas as pessoas hoje têm uma dificuldade gigantesca de perceber essa perspectiva. E a gente, quando fala de transtorno do espectro do autismo, né, é o que você estava falando. A percepção das pessoas é totalmente diferente. Uma coisa é uma pessoa que tem condição, por exemplo, de pagar um plano de saúde e, de uma forma ou de outra, atender aquela criança com o mínimo, com o básico que ela precisa. Uma outra coisa é uma pessoa que pode fazer um tratamento inteiro particular e ela vai oferecer o máximo que aquela pessoa precisa, vai conseguir o maior potencial daquela criança. Agora, nem esta é a realidade do Brasil, nem aquela. A imensa maioria da nossa população não tem acesso a absolutamente nada. Eu já andei o Brasil inteiro fazendo trabalho voluntário e eu digo para você, eu conheço um nível de pobreza que não é essa pobreza normal que as pessoas falam. É uma pobreza que arranca a dignidade das pessoas, de gente que não tem dinheiro para pagar o almoço e a janta. Eu fiz muito trabalho voluntário com crianças especiais, crianças com transtornos neuropsiquiátricos e tal, em escola de educação especializada, né? E às vezes eu atendia um paciente, medicina, e era um diagnóstico de autismo. E aí eu ficava, durante a consulta, olhando para aquela mãe e surgiu o seguinte dilema ético na minha cabeça. Eu falo para essa mãe que o filho dela é autista? Ela não sabia. Ela não sabia, mas você veja um pouco, se eu falo para ela que o filho dela é autista, qual que é a primeira pergunta que ela vai fazer? Fala assim, doutor, o que a gente faz a partir de agora? Aí o que eu faço? Eu faço o quê? Porque não tem tratamento. Você não consegue fazer tratamento para autismo de fato pelo SUS. Isso não existe no Brasil e eu falo isso com todas as palavras. Você tem municípios que tentam oferecer de uma forma quase heróica alguma intervenção. Agora, tratamento para autismo pelo SUS, isso não é verdade. Aí se eu falo isso para essa mulher, ela me pergunta o que é que faz, eu respondo o que para ela? Eu respondo que ela tem que ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Sim, mas ela está lidando com a janta de hoje. Ela está lidando com o almoço. A criança dela já foi para uma escola especial, por exemplo, para poder almoçar lá, e a janta a criança não tem em casa, e aí eu vou contar a verdade para ela. Então são alguns dilemas éticos que,
conforme o médico ele vai tendo mais tempo de medicina, ele começa a se questionar sobre coisas como essa, né? Quer dizer assim, será que vale mesmo a pena eu falar para ela? E daí muita gente fala assim, não, doutor, tem que falar, porque daí ela vai pegar um laudo tal, e ela começa a ter acesso a todos os benefícios. Que benefício, cara? Isso quando eu ouço isso em rede social, eu falo assim, mas de qual benefício? Você tá falando de BPC? Primeiro, BPC não é uma coisa automática, é uma luta para conseguir, não é fácil conseguir. Quando você consegue, você não pode ser pobre, você tem que ser miserável para você ter acesso ao BPC. Então, é disso? Será que é isso que nós estamos falando? Daí a pessoa fala, não, mas é a porcentagem lá do desconto do carro. Que carro? A pessoa não tem dinheiro para almoçar. Você acha que ela quer? Daí fala assim, não, mas é para entrar em fila especial. Quem entrar em fila especial, a pessoa não tem o que comer. Então, o diagnóstico do autismo, e eu vou colocar tudo nesse pacote da deficiência intelectual, do transtorno do espectro da esquizofrenia, de qualquer transtorno neuropsiquiátrico grave, quando você dá esse diagnóstico para uma família, você não colocou solução ali, você colocou um monte de problema na vida dessa família. Eu sempre falo para os alunos, né? Eu coordenei muitos anos uma residência de neurologia infantil, a maior residência do Brasil. Eu sempre falava para eles, eu falava assim, olha, quando você dá um diagnóstico neuropsiquiátrico para uma criança, você pegou a cabeça do pai e da mãe e colocou numa guilhotina. Por quê? Porque nós não sabemos se aquilo vai ser resolvido, nós não sabemos como essa criança vai estar daqui a 2, 4, 10, 15, 20 anos. Sobretudo, nós não sabemos se esse pai e essa mãe vão poder morrer em paz. Qual que é a graça do pai que tem um filho com um transtorno como esse? Poder morrer em paz. O cara quer saber se ele pode ir embora e aquela criança vai ficar aqui tendo condições mínimas de subsistência, se vão haver pessoas que vão poder cuidar daquela criança. E honestamente, quando você dá um diagnóstico de autismo, você não pode afirmar isso para a família. Então tem que ter muito critério quando você vai dar um diagnóstico de um transtorno neuropsiquiátrico grave como esse. Isso, é exatamente essa é a frase que todos os pais de crianças... Quero saber se eu posso morrer em paz. Eu ouço isso com uma frequência... Esse é o ponto. Geralmente eu respondo assim, quando eu mesmo não tenho resposta para isso, né? Eu mesmo não sei, mas o que eu consigo falar geralmente para os pais e como eu me apego também, no que eu me apego também, é na evolução das últimas 2 décadas, né? A gente vê o autismo para eles como era para nós, né? Como era 20 anos atrás, quando eles nasceram, quando a gente pegou o diagnóstico deles, para hoje é uma evolução absurda da sociedade, né? Falta tudo ainda, mas assim, se comparar 20 anos atrás, primeiro a gente não tinha lei de nada, o autismo não era nada legalmente, todos esses benefícios que existem, mas ninguém consegue, você não tinha nem direito a ter eles, então você já tem... Hoje eu digo o seguinte, tranquilamente olhando todas as leis que o Brasil tem, você não precisa mais de lei para autismo. Todas as leis de tudo que a gente precisa já existem. Eu sempre falo isso, cara. Exatamente, você não precisa mais de lei. Hoje a briga não é mais por lei. Hoje a briga é para tirar fazer cumprir a lei. Fazer cumprir a lei. As leis estão todas aí. Você tem lei que te equipara a pessoa com deficiência para todos os benefícios. Você tem lei que te garante educação inclusiva, que é a ABI. Você tem lei que te garante tratamento no SUS. Você tem lei que te garante tratamento através de plano de saúde. Cara... Tá tudo aí. Se funcionasse, era o melhor dos mundos, exatamente, né? Era o melhor dos mundos, né? Só que o ponto hoje a briga é para tirar do papel. Como você falou, prefeituras, não só aqui, mas para o Brasil inteiro. Fizemos a casa do autista. Você chega na casa do autista, todas que eu visitei, todas. É meia hora por semana de fono, cara. A Organização Mundial de Saúde, Messina, tem uma orientação muito clara quanto a isso. Eles dizem assim, ó... para o Brasil e para todos os aqui da América do Sul, eles dizem assim, olha, vocês são países pobres e precisa compreender essa dinâmica. País pobre não deve construir nada. O que significa isso? Casa do autista, mas é parede que vai atender? É mesa que vai atender? Você não pode pôr dinheiro nisso. Você tem que pôr dinheiro aonde? Você tem que pôr dinheiro em formação de pessoas, porque quem vai atender são as pessoas. Eu trabalhei muitos anos num hospital e sempre que, enfim, fiquei muitos anos lá e comecei a ter cargo lá dentro e tal. Sempre que alguém falava assim para mim, nós vamos construir tal coisa, eu falava assim, olha, esse hospital aqui é tido como o melhor hospital do país, não é por causa da hotelaria. Esse hospital é tido como o melhor hospital do país por causa das pessoas, por causa das enfermeiras, por causa dos médicos, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais. São essas pessoas que trouxeram a fama para esse hospital. Então, para você resolver colocar dinheiro em construção, mas tem que estar sobrando muito dinheiro, que não é o caso de país pobre. Então, você veja um pouco, ó.
No Brasil, às vezes a gente tenta inventar a roda, né? Nos Estados Unidos, a maior parte da intervenção para criança autista, para pessoa autista, ela é feita dentro da escola. Existem clínicas? Claro que existem. Existem alguns casos que você não vai conseguir manter a criança dentro da escola, mas o grosso da intervenção é feita dentro da escola. Uma parte grande da intervenção é feita em ambiente natural e na casa da criança. Você entende que a escola ela já está construída? No Brasil é a mesma coisa, já tem lei. A escola ela já está construída. A casa do indivíduo já está construída. Ou seja, por que você vai construir mais um instrumento para pôr dinheiro nisso? E aí, quando você está com aquela casa perfeita ali, você diz assim, quem que vai trabalhar? Não, agora acabou o dinheiro. Porque agora eu fiquei fazendo casa. Então, não tem sentido isso, né? Qual que é o grande problema? E você deve vivenciar isso todos os dias. O problema é que você pôr dinheiro na formação de pessoas não aparece para a sociedade. Exatamente. A casa é uma marca. Claro. Aí você coloca a casa, nome de não sei o que lá, coisa e tal. Plaquinha de inauguração. Eu não sei se isso que eu tô te falando vai acabar indo pro ar, porque eu sei que é super saia justa. Não, mas vai tudo. Mas é um problema isso aí, entendeu? Porque isso, de fato, não soluciona o problema da sociedade, né? Agora, você pega esse dinheiro para construir essas casas, coisa arada toda, faz uma formação para as mães dessas crianças autistas. Para a mãe, paga para essas mães se formarem aplicadores terapêuticas. Cara, olha agora como é que é. Se você tiver uma mãe que ela é formada nisso, isso é um curso que de 40 a 60 horas você forma essa mulher. Daí você vai falar assim, Paulo, mas que hora que ela vai aplicar? Se ela aplicar 1 hora por dia, antes da janta, depois da janta, no começo da manhã, você já tem uma criança ali, cara, fazendo de 6 a 7 horas por semana de intervenção ABA. Ué, tem algum instrumento do SUS que dê de 6 a 7 horas por semana de intervenção ABA? Nunca vai ter, nunca. Você consegue meia hora de fono, semana sim, semana não. Não é toda semana. Você consegue 1 hora de psicólogo, semana sim, semana não, quinzenal. Às vezes, 1 semana sim, 2 não. Então, isso é uma forma barata de dar um passo para frente da solução do problema. Outra coisa, colocar análise do comportamento dentro da escola. Cara, a nossa legislação aqui, ela já obriga a criança a ir para a escola. Lei de abandono intelectual. A criança é obrigada a estar dentro da escola. Então, se você quer achar a criança autista, onde você tem que procurar? Dentro da escola. A lei diz que ela tem que estar lá. Ela já está trancada lá. Não é lá que a gente tem que tratar essas crianças? Claro. Agora, para que isso aconteça, você tem que colocar o dinheiro aonde? Você tem que colocar o dinheiro na formação profissional. Aí no Brasil, você abre rede social, todo mundo descendo a lenha em professor. Porra, cara, toda vez que senta uma mãe na minha frente no meu consultório e começa a falar mal de professor, minha mãe era professora, começa a falar mal de professor, eu já paro a consulta e falo, não, peraí, eu preciso te explicar uma coisa. Professor no Brasil é uma profissão lascada. Essas meninas estão ganhando pouco, estão trabalhando um monte na escola, estão apanhando de criança, chega em casa, tem que produzir material que não conseguiram produzir dentro da escola porque a hora-aula ali não deu tempo, e aí a gente vai dizer que a culpa do que está acontecendo é do professor? Isso é falta de julgamento crítico, isso aí. Então o que tem que fazer? Tem que treinar os professores, tem que pôr dinheiro treinando os professores. Senta dentro de uma sala de aula e uma professora tem lá 25 alunos, daqueles 25, 5 ou 6 têm algum transtorno neuropsiquiátrico. Vai ter 2 autistas, talvez um com síndrome de Down, um com dislexia e um com descalculia. Aí você chega para essa professora e fala, olha, tem esses 6 alunos aqui com esses 4, 5 transtornos neuropsiquiátricos. A senhora entende alguma coisa disso? Se ela for honesta, ela vai falar assim, não, eu nunca fui treinada para isso aqui. Eu não sei de fato o que é que tem que fazer. E aí eu sempre digo, né? As pessoas falam assim, pô, mas ela não é professora? Mas eu também sou médico. Agora imagina que você chega para mim e fala assim, Paulo, você pode fazer o parto daquela menina? Não, eu não posso. Eu não tenho as ferramentas técnicas, eu não fui treinado para fazer o parto. Daí você fala assim, mas você tenta? Tento. Vai fazer o quê? Serviço porco. Entendeu? Mas a culpa é minha? Não, tu tá me pedindo uma coisa que eu não recebi treinamento para fazer. Então o que a gente tem feito hoje em escola é isso. A gente, sob o pretexto de que tá todo mundo junto, é inclusão, o que é outro estrago que está acontecendo na nossa sociedade também, né? Então as pessoas de uma forma geral imaginam que se você colocar todo mundo preso dentro de uma escola, de uma sala de aula, aquelas pessoas automaticamente estão incluídas, né? Eu falo assim, não há exclusão maior do que isso, de você pegar uma criança, por exemplo, autista nível 3 de suporte, com uma deficiência intelectual severa, com 12 anos de idade, colocar ela no 6º ano do ensino fundamental 2 e achar que essa criança vai se sentir incluída naquilo que está acontecendo ali dentro. E aí agrega-se a isso o fato da professora não ter formação e da gente não ter nem AT e nem tutor para essas crianças. É o
pior dos mundos, né? Porque quando o povo vem falar de acabar com a escola especial no Brasil, eu falo assim, tudo bem, mas eu quero entender o que faz com este público. Porque eu entendo, Messina, que a imensa maioria das crianças vão poder ficar numa escola comum. Não tem problema nenhum, eu entendo isso. Que se a gente melhorar o que a gente oferece na escola comum, dá certo. O problema é que você pode ter a melhor escola do mundo. Você pode ter um analista do comportamento dentro de cada sala de aula. Existem algumas crianças que não conseguirão ser incluídas. E toda vez que alguém fala assim para mim, não, Paulo, isso não é verdade. Eu falo, então vamos fazer um teste. Deixa eu escolher um paciente meu, E não precisa, você não precisa incluir 2, não. Inclui só esse. Aí eu pego um paciente meu, a Bruna, por exemplo, ela tem 1,80 m, ela tem quase 200 quilos, autista nível 3, suporte com deficiência intelectual. Se a Bruna der um tapa no teu peito, tu é um homem grande. Se a Bruna der um tapa no teu peito, ela te joga naquela parede. Tá, eu quero saber como é que inclui a Bruna, porque se nós não vamos ter alternativa, ou seja, se a gente vai acabar com a escola especial, a Bruna precisa ser incluída. Por quê? Porque ela é cidadã brasileira. Não pode ser excluída da escola. Eu preciso fazer alguma coisa com ela. A lei diz que ela tem que estar dentro da escola. Então, não basta a gente criar uma forma que a gente vai resolver a vida da maior parte das pessoas. Nós precisamos resolver na integralidade essas pessoas. E aí, qual que é a ideia? Porque sempre que eu falo isso, alguém fala assim, então, mas a Bruna, ela vai ter que ficar em casa com os familiares. Tá, mas como que operacionaliza isso? Porque a mãe quer exigir o direito dela, que é a criança ir para a escola. E outra, a mãe, ela tem os afazeres dela. A mãe não vai ficar com a Bruna 24 horas por dia trancada dentro de casa. Então, como que resolve esse assunto? Eu não consigo compreender como que alguém experiencia um mundo sem educação especial. Eu não consigo entender. E também o pessoal fala assim, não, mas isso no Brasil não. Todos os países civilizados do mundo têm escolas de educação especializada. Exatamente. A grande questão é que no Brasil, por uma questão histórica, desde a década de 50, as escolas especiais no Brasil, elas foram criadas afastadas das escolas comuns. E eu tenho certeza do que eu vou te falar, porque há 20 anos eu estou dentro de escola especial. A questão é de parecer que a escola especial ela exclui, é só porque ela é longe. Daí você vai falar, Paulo, como é que resolve? Põe dentro. Você pensa assim, você tem uma escola comum aqui e você tem uma APAE aqui. Isso dá uma falsa noção de que esse grupo aqui está sendo excluído daquele, tá certo? Pega esse grupo aqui que está na escola de educação especializada, põe dentro da escola comum. Nos Estados Unidos, por que a gente vai inventar regras? Isso já funciona lá. E aí isso aqui funciona assim, nas aulas em que estes alunos da educação especial, eles vão se beneficiar, eles estão junto com esses outros alunos. Então, por exemplo, vai ter uma educação física lá, tá todo mundo junto. Vai ter uma aula de artes, não sei, tá todo mundo junto, coisa e tal. Agora vai ter uma aula de geometria plana. Não. Aí esse aqui volta para a sala dele e ele vai treinar alfabetização. Ele não sabe as letras. Você vai dar aula de equação de segundo grau para ele, você não sabe as letras? Aí ele volta para cá e faz o treinamento dele. Agora no final da tarde vai ter uma palestra, não sei o que lá, coisa e tal. Esse aqui volta e faz lá junto com os outros. Toda vez que eu penso nisso, cara, eu imagino o porquê é que nós não fizemos isso no Brasil até hoje. Porque não é caro. É muito mais barato. Você manter 2 instituições é muito mais caro do que você manter uma instituição. E uma última coisa nesse ponto. Você estava falando do negócio de plano de saúde e tal, né? Uhum. Sempre que plano de saúde vem conversar comigo, é claro que eles vão falar sobre custos, e eu entendo perfeitamente que o plano de saúde é uma empresa. Então a empresa ela tem que dar lucro, senão ela fecha. Então eu não estou dizendo que eles têm que fazer nada ali de graça, nada disso. Só que eu sempre explico o seguinte: se você pega um bebê autista, por exemplo, de, sei lá, 1 ano e meio, por exemplo, 2 anos, um diagnóstico precoce, ultra precoce de autismo, e você investe uma boa quantidade de dinheiro agora, com 1 ano e meio, 2, você vai investir bastante dinheiro durante 2, 3, 4 anos. Quando essa criança estiver chegando com 5, 6 anos de idade, é muito frequente que ela migre para o autismo nível 1 de suporte. Isso chama evolução ótima do autismo e isso está totalmente descrito na literatura. Diagnóstico precoce, tratamento correto, inteligência normal e genética favorável. Se o indivíduo tiver esses 4 paradigmas, ele tende a migrar para o autismo nível 1. Você investiu bastante dinheiro durante 4, 5 anos. Mas não, você quer economizar aqui. Aí você fica bloqueando terapia, isso aqui não pode, suspende aquilo, coisa e tal. O que vai acontecer? Você vai investir uma quantidade boa de dinheiro durante a vida inteira. Por quê? Porque depois que essa criança passar de 7, 8, 9, 10 anos de idade, o aprendizado dela é muito baixo. Quase tudo que essas crianças vão aprender, elas vão aprender até o começo da adolescência. Depois disso, você tem uma estagnação do aprendizado. Só que
os pais vão continuar pagando o plano de saúde vai precisar continuar pagando as terapias. Você entende que isso é o modelo mais caro que existe? É aquele modelo que você coloca dinheiro ad eternum, porque nunca você vai conseguir reduzir a intervenção dessas crianças. Quando você coloca isso numa planilha de custos, eu já fiz isso muitas vezes, muitos gestores de plano de saúde compreendem isso, que é muito mais interessante você tratar de verdade, com carga horária muito alta, com muita intensidade, com muita frequência durante um pequeno período, do que você ficar dando migalha de tratamento o resto da vida. Exatamente isso. Vamos falar um pouco da questão do hiperfoco. Bora. Você falou do hiperfoco ali atrás e... Aliás, antes disso, me perdoe. Eu quero fazer ainda sobre a questão da banalização, uma curiosidade. No teu consultório, já chegou paciente com certeza que era autista? Falei assim, doutor, quero ser analisado, quero o laudo. Na verdade, no meu consultório chega ao contrário, por incrível que pareça. Eu faço um diagnóstico de autismo numa criança, o neném ali de 2 anos de idade. E aí normalmente tá assim, tá o pai, tá a mãe e tá o neném fervendo ali pelo consultório. Eu começo a perguntar pra mãe, né? Ele tem tal coisa, tem tal coisa. E aí na segunda, terceira pergunta, eu falo, tem tal coisa? A mãe fala assim, tem. Mas o senhor sabe que meu marido tem também? E daí eu falei, mas tal coisa? A mãe fala, tem. Mas o senhor sabe que meu marido é igualzinho, tem também? Aí depois da terceira, quarta pergunta, eu falo, então, agora a gente tem que conversar um pouco sobre seu marido, né? É muito frequente disso. Me aconteceu semana passada. É muito raro hoje em dia de eu atender pacientes novos, porque eu tenho uma agenda muito grande e tal, mas às vezes alguém me pede e eu acabo atendendo um paciente novo, né? E eu atendi semana retrasada, um caso foi muito curioso. A criança autista, nível 1 de suporte. Teoricamente, o pai e a mãe não tinham diagnóstico, não tinham nada, né? O pai era nível 2. Fácil, nível 2 de suporte. É mesmo? Nível 2 de suporte, assim. Tanto que, se o pai não tivesse ali, talvez eu tivesse dúvida no diagnóstico da criança se era um TDAH muito grave ou um autismo, a gente chama de autismo oligossintomático, né, com pouco sintoma, né? Mas quando eu vi o pai, e quando você vai pegando a árvore genealógica da família, muitos casos de autismo, muitos casos de esquizofrenia na família, casos de suicídio em pacientes esquizofrênicos na família, aí você vê que tinha uma árvore genealógica masculina ali muito frequente, né? Mas você veja, o pai só vai ter, eu encaminhei ele para um neurologista de adulto para fechar o diagnóstico, mas assim, o pai é muito mais grave que a criança, muito mais. Então isso eu vejo com muita frequência. A gente vem de uma geração, se você pegar, eu tenho 50 anos agora, né? Então eu fui criança 40, 45 anos atrás. A gente veio de uma geração que eu tenho a impressão que a gente tolerava mais a diversidade. Eu tenho a impressão que os seres humanos atualmente, as crianças e os próprios jovens, eles toleram menos a diversidade. E qual a relação que isso tem com o transtorno do espectro do autismo? O prejuízo. Eu tenho, mas eu não quero ser leviano, mas eu tenho essa impressão que a gente, quando era criança, a gente precisava lidar com situações que eram muito mais duras do que hoje, no sentido de que meu pai, por exemplo, ele não resolvia meus problemas. Eu não ia chegar em casa e falar para meu pai, tô tendo problema com fulano de tal na escola, não ia acontecer. Se voltar um pouco mais para trás ainda, as professoras batiam, não tinha palmatória. E aquilo era considerado absolutamente normal. Ou seja, o nível de prejuízo, ele era diferente antigamente e hoje. E o tamanho do prejuízo é um critério diagnóstico para o autismo. Então, isso que eu te falo, existe uma perspectiva no diagnóstico neuropsiquiátrico que é uma perspectiva que ela é cultural. Em momentos diferentes da evolução dos seres humanos, a gente vai dar diagnósticos diferentes para as pessoas, né? Muito bom. O hiperfoco é outra coisa que eu vejo as pessoas confundirem muito nas redes, né? Eu tenho hiperfoco em série de TV, eu tenho hiperfoco em, sei lá, dinossauro. E assim, o Arthur tem o hiperfoco em plástico, papel, que é o que ele usa para se regular. Só que o negócio foi crescendo e hoje o esquema é o seguinte: ele pega um plástico, começa a picar, a fazer bolinhas, a brincar, principalmente quando ele precisa se regular. Vamos no mercado, pede a sacola. Se eu não der a sacola, ou se eu demorar muito para dar a sacola, ele vai e pega a sacola. E se tiver na mão ele vai tomar. Mulher, ele vai tomar. E se você não deixar, ele tem crise. E se você não... E se ele não tiver terminado de fazer o que ele tem que fazer, ele não consegue focar em nada mais, no trabalho, etc e tal. Esse paralelo do hiperfoco e do interesse,
Acho que é importante a gente... Total. Hiperfoco e interesse restrito, eles andam muito juntos, né? Mas primeiro eu vou voltar um pouco e vou explicar o porquê do hiperfoco. Qual que é a natureza neurofisiológica do hiperfoco, né? Isso acontece assim, cara. Eu costumo dar esse seguinte exemplo. Imagina quando você chega hoje na tua casa, ou quando eu entrar no meu apartamento, você concorda que provavelmente os móveis vão estar nos mesmos lugares? Cara, não vai, a televisão mudou, o sofá mudou de posição, a cozinha tá tudo... Não tá. Então, o cérebro dos seres humanos, ele funciona melhor dentro de certas rotinas. Imagina se cada vez que você chegasse em casa, por exemplo, as suas roupas tivessem mudado dentro do seu armário. Ia ser uma coisa caótica. O teu cérebro precisaria a todo momento estar tomando decisões para procurar coisas. O tempo que você ia gastar ia ser muito maior, tal. Então, o cérebro humano, ele gosta de funcionar dentro de rotinas, né? Ele gosta de formar engramas mentais ali. Então, a gente gosta de funcionar todo dia mais ou menos da mesma forma. O grande problema é que o cérebro de algumas pessoas, ele gosta muito de rotina. Ele gosta muito que as coisas sejam sempre um dia igual a outra. Quando você hiperfoca em alguma coisa, você percebe, cara, o quanto isso passa a ser tranquilizador para o seu cérebro, porque se eu estou hiperfocado nessa caneca aqui, eu só preciso lidar com essa caneca aqui. Eu não preciso lidar com o pote de amendoim, eu não preciso lidar com os computadores, com as câmeras, eu só preciso lidar nisso aqui. Então, quando você tem um indivíduo autista dentro do seu hiperfoco, a quantidade de serotonina no cérebro dele é muito mais alta, a quantidade de dopamina no cérebro dele é muito mais alta, ou seja, se manter dentro do hiperfoco começa a funcionar como um comportamento, a gente chama de comportamento de reforço automático. Ele entra naquele hiperfoco, aquilo dá prazer a ele e ele vai mantendo aquele hiperfoco. Então essa é a natureza neurofisiológica do hiperfoco. Qual é a grande questão aqui? É que as pessoas têm usado o termo hiperfoco de uma forma totalmente banalizada, né? Às vezes, eu já cansei de ver isso. Às vezes algum influenciador digital diz assim: não, o meu hiperfoco, depois que eu tive o diagnóstico de autismo, é estudar autismo. Bom, daí eu pergunto assim, tá, mas qual que é o malefício que isso está te trazendo? Ué, você começou a estudar autismo, agora você tem um canal com 200 mil pessoas, você vende um monte de coisa dentro desse canal, você parou de trabalhar porque agora você ganha dinheiro, qual é o mal que isso está te trazendo? Daí a pessoa fala, não está trazendo mal nenhum, então não é hiperfoco. Porque hiperfoco é um sintoma de um transtorno mental. Se é um sintoma, aquilo tem que trazer prejuízo. Se aquilo não trouxer prejuízo, não é um hiperfoco. Você descreveu o caso do teu piá. Você veja um pouco, ele fica hiperfocado naquilo. Tá, e se eu tirar a sacola? Se tirar a sacola, ele bate em você. É um monstro. Ele tem um disruptivo, ele entra no meltdown, coisa e tal. Então, isso é hiperfoco. O hiperfoco, obrigatoriamente, ele tem que trazer prejuízo. Algumas vezes esse prejuízo, ele não é um prejuízo de comportamento heteroviolento, autoflagelatório, ele pode ser mais discreto. Por exemplo, eu tenho hiperfoco em pena de caneta tinteiro. Eu, desde os 13 anos, não sei quando isso começou, mas eu comecei a acumular caneta tinteiro. E hoje eu tenho 1.864. E eu entendo que isso aí acaba me tomando muito tempo. Daí você vai dizer assim, Paulo, mas é um hiperfoco? Eu não tenho certeza hoje. Por quê? Porque não me traz prejuízo. Eu não gasto mais uma quantidade de dinheiro gigante com caneta tinteiro. Eu entendo que eu não posso passar um final de semana inteiro lidando com a minha coleção de caneta tinteiro, porque eu vou ter problema no meu casamento. Então, hoje, não me traz prejuízo. Se não me traz prejuízo, deixou de ser hiperfoco. Passou a ser o quê? Colecionismo. Entendeste? Então, o hiperfoco, ele tem que trazer prejuízo. Esses tempos atrás, em rede social, eu estava discutindo isso com uma pessoa que eu gosto muito, ela é uma autista nível 1 de suporte, a Bárbara, e ela estava dizendo assim, Paulo, eu não concordo com isso. Eu acho que o hiperfoco não precisa trazer prejuízo. E aí a gente entrou num outro campo de discussão técnica, que é o seguinte, a ciência, Messina, não tem eu concordo, eu não concordo. Isso que eu acho lindo na ciência. Não tem concordo ou não concordo, é que nem na matemática. Se você achar que 2 mais 3 não é 5, você precisa voltar lá para trás e criar outra matemática para você, porque na ciência 2 mais 3 sempre vai ser 5. Então, quando você pensa na neuropsiquiatria, eu entendo que possa existir alguma maleabilidade para discussão, mas critério diagnóstico não pode ser discutido. Caso contrário, você precisa escrever um outro DSM para você e convencer a comunidade científica a usar, que é exatamente o que a Associação Americana de Psiquiatria faz. Você diz assim, você é obrigado a usar o DSM? Você não é obrigado a usar, mas se você não for usar, você tem que criar outro sistema de classificação para você. Enquanto você não criar outro sistema, o sistema vigente é o DSM e a CID-11 atualmente, né?
Então, essa questão, ela não requer discussão. Se não tiver prejuízo, aquilo não é considerado hiperfoco. Essa parte da ciência é lindo, né, cara? Há um tempo atrás, o cara discussão sobre a Terra é plana ou não, que é um absurdo, né? Total, falar um terraplanismo. Não, e assim, você consegue, com matemática, com instrumentos absolutamente rudimentares, provar que a Terra a Terra é redonda. Porque a pergunta que o cara me fez na época foi assim: você acha que a Terra é redonda? Eu falei: não, a Terra não é redonda. A Terra é uma elipsoide. Ela é como se fosse uma esfera, só que ela é achatada nos planos. É uma figura de uma elipsoide. Isso é mais do que provado. E você consegue provar. Isso, um grego, já esqueci o nome, há 2.500, sei lá quantos milênios atrás, o cara provou. O cara me enfia uma estaca de madeira no chão a 90 graus. Um outro colega a tantos centenas de quilômetros, 500 quilômetros ao sul, outra estaca de madeira, no mesmo horário, mede a sombra. Por trigonometria, você sabe o ângulo que está caindo aquela sombra. Pelo comprimento da sombra naquele horário, você sabe o ângulo que está fazendo a Terra naquele ponto. Então, você imagina, porque a estaca ela está assim na sua percepção. Só que na percepção real, no mundo real no universo, a estaca está assim. Perfeito. A estaca aqui está assim. A estaca lá embaixo está assim. A sombra muda. O comprimento da sombra vai ser diferente. Pronto. E você, pelo comprimento da sombra, pela variação dos ângulos, você consegue calcular. Eles conseguiram calcular 40 mil quilômetros a circunferência da Terra. Isso há 2, 3 milênios atrás. Então, assim, cara... É que é pouco tempo, né? 3 mil anos para convencer as pessoas é pouco tempo, né? Meu Deus! Aí os caras... E o que é bonito da ciência é exatamente isso. Dane-se o que você acha. A ciência vai continuar... sendo do jeito que ela é. Você sabe que muitas pessoas, eu canso de ouvir isso, às vezes falam pra mim, falam assim: Paulo, você é um cara arrogante. Eu falo: não sou arrogante, é que tem coisas na vida que não dependem da sua opinião, nem da minha, não depende da opinião das pessoas. O universo as coisas como é. As coisas são como elas são. Então você pode acreditar de outra forma, mas você vai estar errado. Eu também não tento doutrinar as pessoas, mas eu digo, você está errado, porque as coisas são como elas são, né? Isso eu entendo que às vezes possa passar um ar de arrogância, mas eu sempre digo, não importa nem a minha opinião e nem a sua, isso é um fato. Eu gosto de dizer assim, é que nem se falar assim, eu não acredito na lei da gravidade. Tá bom, mas se você pular de um penhasco, você vai morrer, independente se você acredita ou não. Por quê? Porque a lei da gravidade ela é um fato. A gente tem uma pergunta muito recorrente que é sobre masturbação. Uma fase que a gente já... Eu tô devendo até um vídeo sobre isso, cara. É uma fase que a gente já passou com os dois. Enfim, uma coisa eu falo da minha experiência pai, outra coisa a gente ouviu o profissional que há 3 décadas quase estuda sobre isso. Você pode falar um pouco pra gente? Claro. Antes de explicar isso, eu precisava explicar uma coisa que a gente chama de... todo o comportamento humano, 100%, isso não tem exceção. Ele tem que ser mantido por alguma coisa. A gente chama isso de consequência na análise do comportamento, né? Então, todo comportamento ele tem 3 pedaços. Ele tem o antecedente, o comportamento propriamente dito e a consequência. Então, quando você pensa em masturbação, é o comportamento propriamente dito. É aquilo que você olha e você está vendo o que está acontecendo. Esse comportamento ele é mantido por alguma coisa que vem depois dele aqui. Essa alguma coisa pode ser várias coisas, né? Então, por exemplo, você pode manter um comportamento por atenção. Então, você faz alguma coisa, qualquer coisa, você ganha a atenção de alguém e essa atenção que você ganha mantém aquele comportamento. O comportamento ele pode ser mantido pelo que a gente chama de tangível. O que é tangível? Eu faço alguma coisa e você me dá alguma coisa. É por isso que as pessoas trabalham. Por que as pessoas trabalham o mês inteiro? Porque tem um tangível no final que se chama salário. Se você tirar o salário, o comportamento de trabalhar, ele se esgota, né? Então você pode manter um comportamento por atenção, você pode manter um comportamento por tangível, por ganhar alguma coisa, você pode manter um comportamento por tirar aversividade, por tirar alguma coisa que é ruim. A pessoa se comporta de uma forma para parar de fazer alguma coisa. Por exemplo, alguém está fazendo uma tarefa de matemática e a criança acha aquela tarefa de matemática muito chata. E ela já percebeu que se ela jogar a mesa para cima, alguém vai falar, para de fazer a tarefa de matemática, ele está muito nervoso. Então
ou seja, o fato de você jogar a mesa para cima tirou de você uma coisa que você não queria mais fazer. Então, essas 3 formas que mantêm o comportamento, elas são muito simples da gente entender. O grande problema é que existe uma 4ª coisa que mantém o comportamento, e no caso da masturbação, o problema é que é essa coisa que a gente chama de comportamento mantido por reforço automático. Por que as pessoas começam a se masturbar e elas não param a vida inteira? Você tem o sujeito, ele é casado e ele se masturba. A mulher é casada, ela se masturba a vida inteira, porque é um comportamento mantido por reforço automático. O que significa isso? Comportamento mantido por reforço automático é um comportamento que eu me comporto, mas eu não opero nenhuma mudança no meio. O que mantém o comportamento? Alguma coisa que está intrapele, alguma coisa que está dentro de mim. No caso da masturbação, é um prazer, se ela for uma masturbação sexualizada, né? É um prazer sexual. Você entende que quando eu tenho alguma coisa que mantém o comportamento e ele está no meio ambiente, é muito mais fácil de eu lidar? Eu posso mexer na atenção, eu posso mexer no tangível, eu posso parar de dar alguma coisa para você. Agora, quando o que mantém o seu comportamento está dentro de você, isso é intocável. Eu não tenho como tirar isso de você. Então, comportamentos mantidos por reforço automático, eles são os comportamentos mais difíceis de serem extintos. Você quer ver outro exemplo? É a estereotipia. Você pega uma criança que ela fica muito feliz, ela faz assim com a mãozinha. Quando ela faz assim com a mãozinha, ela não está operando nada no meio, não mudou nada no meio. Daí você pergunta, por que você está fazendo assim com a sua mãozinha? Ela fala assim, para me regular, eu me sinto bem quando eu faço isso. Então a masturbação é um comportamento mantido por reforço automático. O que isso significa? Que é muito difícil de, mesmo com as ferramentas da análise do comportamento, de você operar uma intervenção sobre isso. Dito isso, aí você vai dizer assim, Paulo, mas não tem o que fazer? Tem. Existem estratégias dentro da análise aplicada do comportamento de reforço, de criar reforços alternativos, comportamentos competitivos, enriquecimento do meio, que você pode lidar com essa situação. Eu acho, Messina, que talvez a coisa mais importante quando a gente fala sobre masturbação é tentar tirar um pouco o tabu disso. Porque muitas mães, na hora da consulta, falam assim, não, doutor Paulo, não vamos falar desse assunto. Eu falo, não, nós vamos falar desse assunto. Sabe por quê? Porque o seu filho já está se masturbando. Não é que a gente vai falar e ele vai descobrir isso agora. Você não quer escandalizar a mãe e falar assim, eu sei que você também está se masturbando. Isso, aí a mulher levanta e sai correndo, coitadinha. Né? E aí, então o que acontece? Aí nós temos que falar desse assunto. Sabe por quê? Porque a masturbação, por si só, ela não é um problema, né? Ou seja, a masturbação enquanto ato fisiológico não é um problema. O problema é quando ela se transforma num comportamento sexual inapropriado. Por exemplo, masturbação pública. No meio da masturbação pública. Aí o problema é a masturbação? Não. Aí é que ele tem um comportamento sexual inapropriado. Eu tenho 2 casos de adolescentes com fratura de pênis. Por fratura? O corpo cavernoso do pênis, ele é coberto por uma túnica que a gente chama de túnica albugínea, né? Então você tem o corpo cavernoso aqui, uma túnica fibrosa que reveste, e é isso que dá a ereção. Então quando enche de sangue o corpo cavernoso, você tem a ereção, e a túnica albugínea, ela dá essa característica mais densa ao pênis, né? Só que quando você tem uma masturbação inapropriada, por quê? Porque você não ensinou, porque aquela criança não sabe como fazer, aquele adolescente, ou porque ele não tem uma ereção completa, uma ereção penetrante que a gente chama, para um homem se masturbar, não é do ponto de vista motor, não é fácil. Você precisa ter frequência, você precisa ter pressão, você precisa ter fluxo naquilo. Quando você pede para que um adolescente autista faça isso, o movimento ele não é adequado. E numa dessas, se você não tiver uma ereção completa, você quebra o pênis. E esses 2 pacientes meus tiveram fratura de pênis. Muito frequentemente, você não consegue corrigir isso com cirurgia. O tratamento vai ser prótese daqui a alguns anos, quando eles forem adultos. Então, eu não vejo a possibilidade de nós não falarmos sobre esse assunto. Então, quando chega esse momento, a equipe da análise do comportamento tem que entender o que mantém esse comportamento. Primeiro, ver se é possível ensinar para essa pessoa que masturbação é um comportamento privado. Se isso for possível, o seu problema está resolvido. Ou seja, existem comportamentos que são privados e comportamentos que são públicos, né? Então, aquilo que o seu corpo está total ou parcialmente nu e as relações íntimas, comportamento privado. O resto, comportamento público. Se esse adolescente for capaz de entender que a masturbação é um comportamento privado, acabou o seu problema. Porque se ele coloca a mão na região genital na sala, você não vai falar para ele assim, tira a mão daí, não pode.
Não é isso, porque pode. Você vai dizer para ele assim, no seu quarto, aqui não é o lugar, no banheiro, durante o banho. E aí você vai doutrinando aquele comportamento para que, como acontece com todas as pessoas, que aquilo seja realizado em ambientes privados, né? Mas é muito importante. Felizmente, aqui no Brasil, existem poucas pessoas da análise do comportamento lidando com o comportamento sexual. Temos grandes analistas do comportamento se dedicando a esse tema, mas não é a regra. Habitualmente, as pessoas tendem a deixar isso um pouco de lado. E uma outra coisa, que eu acho que isso talvez seja o que agrega mais problema à masturbação. Quando a criança pela primeira vez toca na região genital, ou um adolescente, enfim, ele sente algum prazer com aquilo. Nesse momento, você tem um comportamento mantido por reforço automático, que foi isso que eu expliquei. Só que qual é o problema? O problema é que ele é um comportamento que muito rapidamente ele vai ganhando outros sistemas de reforçamento. Porque daí a mãe viu, imagina que a mãe está sentada na sala, conversando com o pai e com a avó aqui. E o menino lá coloca a mão na região genital. A mãe fica horrorizada, ela fala assim, ô fulano, tira a mão daí! O que aconteceu? Aquilo que começou com comportamento de reforço automático já ganhou agora outro sistema de reforçamento, que é o que? A atenção. Porque agora ele já sabe que quando ele quiser atenção, em vez dele chamar, põe a mão no pênis, porque imediatamente a mãe dá atenção. Só que teve um dia que essa mulher estava com uma amiga dela na sala conversando e o filho dela estava ali. Ele pôs a mão no pênis e começou a fazer assim. Aí a mãe fala, fulano, tira a mão do pênis. E ele não tirou. Aí o que a mãe fala? Morrendo de vergonha, porque a amiga dela tá ali. Ela pensa assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar meu celular para ele. Porque quando ele vai estar no celular... Ganhou ele vai... tela. Pronto. E aí o que você fez? Você tem mais um sistema de reforçamento que agora sim, ele já sabe que se ele quiser atenção, ele põe a mão no pênis. Mas também se ele quiser um tangível, ele também põe a mão no pênis. Porque quando ele estava pedindo o celular, ele não estava ganhando. E agora quando ele pôs a mão no pênis, ele ganhou. E o negócio vai ficando pior. Lembra que ele estava fazendo tarefa de matemática? Ele estava fazendo tarefa de matemática, só que ele não quer fazer, porque ele está sacudo daquilo. O que ele faz? Ele começa a se masturbar. Porque daí quando ele começa a se masturbar, o que a mãe fala? Fala assim, não, para parar, ele está muito nervoso, vai lá pro quarto. Ele parou de fazer a tarefa de matemática. Então, os comportamentos sexuais, eles começam geralmente com reforço automático, mas muito rapidamente eles passam a sofrer múltiplos sistemas de reforçamento. Então, é um tipo de comportamento que, para o analista do comportamento, ele é muito difícil análise, porque para você extinguir esse comportamento, você vai ter que analisar toda essa tríplice contingência e entender o que reforça aquele comportamento, porque você não consegue mexer no comportamento propriamente dito, você só consegue mexer no antecedente ou na consequência. Então, quando você tem queixas de comportamento sexual inapropriado, você precisa de um bom analista do comportamento no caso, para que ele entenda a magnitude do comportamento, entenda todas as partes do comportamento e possa criar um programa de ensino para modular aquele comportamento. Muito bom. Resumo, melhor coisa nesse sentido é, filho, lá no seu quarto. Quando você consegue resolver com isso, é a melhor coisa que tem. Que é o que você faria se fosse neurotípico. Ué, se um menino neurotípico também começar a se tocar no meio da sala, o que você falaria para ele? Filho, vai pro quarto. Aqui não é lugar. É exatamente a mesma orientação. A questão é que o neurotípico, possivelmente, ele vai ter mais facilidade para compreender os comportamentos de natureza privada e os comportamentos de natureza pública. Mas, a grosso modo, a orientação é as mesmas. Existem casos que são casos muito incomuns, muito raros mesmo, em que você pode utilizar algum medicamento que vai diminuir a ansiedade e libido. Mas são casos muito raros, muito raros. Eu vou te falar que nesses 20 e tantos anos eu não tive 5. São casos extremamente graves assim, e que você já tentou todas as intervenções, coisa e tal, e não funcionou. Por quê? Porque nesses casos você entende que você está tirando do indivíduo um direito que ele é inalienável, né? Que é o direito à sua sexualidade, né? Então são casos assim, quando ele está em risco, quando ele coloca terceiros em risco e tal. Mas tem que entender que isso é exceção da exceção da exceção. Muito bom. A gente teve ainda nesse sentido, agora eu vou te falar como a gente decidiu que não, no final das contas, mas eu cheguei a cogitar a possibilidade, quando o Arthur fez 18 anos, de contratar uma profissional para o Arthur. Essa ideia passa na cabeça de vários pais. Todos os pais, né? Só tem que combinar com a mãe, que a mãe geralmente não aceita. Cara. Passou na cabeça da gente tudo isso, mas na verdade eu fiquei com medo, daquilo abrir um universo para ele, que depois ele talvez não tivesse a separação. Duas coisas, né? Primeiro, dele de fato ter algum envolvimento emocional com aquilo, que é um negócio completamente novo para ele, e segundo, ele não ter limite de que mulher que ele pode fazer essa abordagem ou não, né? Porque vai abrir uma porta nova para ele e tal. Você
teve alguma experiência com isso? Com algum Eu pai nunca tive, mas eu nunca tive porque eu já aborto isso ali. Isso é uma péssima ideia, na verdade. É uma péssima ideia por quê? Porque ela não soluciona o problema, né? Existe um fenômeno no cérebro que é chamado fenômeno de tolerância. A tolerância é assim, ó. Imagina um sujeito que com 13 anos ele começou a beber, bebida alcoólica. E hoje ele tem 50 anos. Esse é o tipo de cara que ele pode beber cerveja o dia inteiro. Não vai acontecer nada, ele vai ficar normal, ele vai trabalhar, ele vai conversar, ele não vai ficar alcoolizado de beber cerveja. Por quê? Porque faz 40 anos que ele bebe. Ou seja, o fígado dele foi criando tolerância àquilo, né? Agora você pega uma mulher que não está acostumada a beber, na segunda taça de vinho, ela já não está normal. Ela já percebe que ela fala assim, olha, não dá, não tô bem aqui. Porra, mas o outro bebeu o dia inteiro, desde a sexta até o domingo, e não sentiu nada. E essa bebeu 2 taças de vinho e já não está se sentindo bem. Por quê? Porque o cérebro vai sofrendo tolerância. Ou seja, conforme você vai expondo o cérebro a coisas que dão prazer, por exemplo, bebida alcoólica, ou por exemplo, sexo, ou por exemplo, pornografia, que é um problema terrível que a gente tem hoje no mundo, em outra ocasião podemos discutir só sobre isso. Conforme você vai expondo a pessoas a coisas que dão mais prazer, as coisas que dão menos prazer, elas vão ficando para trás. Ué, por que hoje você pega uma criança e fala assim, você quer o celular ou um carrinho de rolemã? Alguém vai falar que quer carrinho de rolemã? É a mesma lógica quando esses médicos vêm e falam o seguinte assim, não, esse negócio de telas, os pais têm que cuidar melhor, porque quando eu era criança, calma, eu não estou dizendo que tela é certo, eu só estou dizendo que essa comparação ela não tem sentido. Porque quando você era criança, primeiro, você era pobre, não tinha tela, não tinha iPad, não tinha nada, só tinha carrinho de rolemã e bola de capotão. Então a sua contingência era essa. Agora, você querer comparar iPad com bola de capotão, não tem. A exposição ao prazer, ela é diferente. Quando você deixa uma criança olhando tela, explode a dopamina no cérebro, como cheirar uma carreira de cocaína. Explode a dopamina no cérebro. Quando uma criança está chutando bola, tudo bem, é um pouco legal. Só que assim, dopamina lá embaixo. Então, quando você coloca um sujeito para realizar um ato sexual, um homem com uma mulher ou uma mulher com um homem, a descarga que você tem ali de dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina é gigantesca. Sabe quando que depois você consegue dar um passo atrás e voltar e falar assim, não, agora não tem mais aqui o sexo com a mulher, agora você vai voltar a se masturbar olhando... Nunca. Você nunca consegue, ou seja, você entende que isso é uma forma que não é sustentável de resolver o problema? Ou você vai toda semana contratar uma mulher para ficar com a pessoa? Né? Eu acho que não tem cabimento. Então cancela a festinha do Arthur, pode cancelar a festinha. Daqui a pouco o Arthur entra aqui e fala, porra, mas Pô, doutor, você me quebrou, comigo? volta pra Curitiba, vem aqui encher o saco, pô, tava tudo certo o nosso bagulho aqui, porra. Cancela a festinha do Arthur. Doutor, terapias complementares. O Arthur e o Vitor só fazem psicoterapia, ABA, fono, TO. Por conta da questão sensorial, por conta da comunicação e por conta, lógico, dos comportamentos, né? De estimular a VD, etc e tal. Mas tem uma explosão de outras terapias, hidroterapia, milhões de outras terapias que a gente vê surgindo cada hora eu escuto uma nova, né? Que não tem comprovação científica. Você quer falar um pouco sobre isso? Quero muito. Quando você vai propor uma intervenção para uma pessoa autista, você tem que entender o seguinte, essa intervenção que você está propondo, ela vai tratar o cerne do transtorno do espectro do autismo ou vai tratar problemas associados, colaterais? Então, por exemplo, você falou de psicomotricidade aquática, né? Que é o termo que a gente usa, hidroterapia e tal. Isso vai tratar autismo? Não vai, porque se você pegar ali os critérios diagnósticos do autismo, são 3 critérios do grupo A e 4 critérios do grupo B. Então você tem ali 7 critérios diagnósticos. Hidroterapia vai mudar algum deles? Não vai, não é verdade. Mas hidroterapia é bom para essas pessoas? Sim, se essa pessoa tiver alteração, por exemplo, de propriocepção profunda consciente é bom, se a pessoa tiver alteração de equilíbrio é bom, se essa pessoa precisar fazer ganho de força muscular porque ela é muito hipotônica é bom. Só que o que precisa entender é que não são terapias que vão tratar o cerne
cerne do autismo. Olha a diferença quando você fala, por exemplo, meu filho faz aba. Aba é uma intervenção, as intervenções baseadas na aba, que vão no cerne do transtorno do espectro do autismo. Ou seja, você vai tratar ali ensino de fala. Atraso, comprometimento de linguagem oral, está no cerne do autismo. Quando você fala, por exemplo, de fonoaudiologia, você vai tratar comunicação e linguagem. Isso aí está no cerne do transtorno do espectro do autismo. Você falou de TO com integração sensorial. No segundo grupo de critérios diagnósticos do autismo, está lá transtornos sensoriais, né? Então tem crianças que têm alterações táteis sinestésicas, tem crianças que têm alterações auditivas, crianças que têm problemas com estímulos visuais, crianças que têm problemas de equilíbrio e tal. Então a integração sensorial vai tratar o cerne do transtorno do espectro do autismo. Então eu sempre digo isso, você tem que ver se o que você está propondo vai tratar o cerne ou problemas colaterais. Só que existem algumas coisas que são propostas que não tratam nem o cerne do transtorno do espectro do autismo, tampouco os problemas colaterais. Por exemplo, que isso é um caso grave no Brasil, né? A pessoa fala assim, eu vou dar megadoses de vitamina D. Aonde que está escrito isso? Qual é o protocolo? Pega os grandes centros de tratamento no autismo e vê se alguém ali está mandando dar mega dose de vitamina D para criança autista. Não. Bom, então isso não trata nem o cerne nem os problemas colaterais, portanto não é para fazer. Tem outras, né? Por exemplo, algumas intervenções com estimulação transcraniana. Nós não estamos ainda no momento da ciência que a gente possa indicar estimulação transcraniana para pessoas autistas. Eu não estou, porque eu vivo no ano de 2025. Se no ano de 2028 houver um corpo publicado que justifique, eu vou mudar minha opinião. Mas neste momento aqui, nós não temos um corpo de ciência publicado que justifique essa indicação. Portanto, não é para fazer ao custo de R$20 mil o tratamento de estimulação transcraniana. Porra, aí a pessoa vai gastar o preço de um carro para fazer um tratamento que não tem documentação científica. Vou te falar outro, transfusão de células-tronco. Isso virou um problema no Brasil, porque você tem famílias que estão vendendo as coisas para ir para o Vietnã, para a Tailândia, fazer transfusão de células-tronco lá. Aí, gente, eu apelo sempre para o bom senso das pessoas. Você acha, honestamente, que se a gente pudesse tratar autismo com transfusão de células-troncos, isso não ia estar sendo feito na Universidade da Califórnia? Na UCLA? Isso não ia estar sendo feito na Flórida? Não ia estar sendo feito na Universidade de Nova York? Não, vai fazer na Tailândia. Vai fazer no Vietnã. Não sou estranho isso? Ou seja, e eu tive pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, que a família vendeu terreno no interior do Paraná para ir passar 2 semanas na Tailândia e no Vietnã fazendo infusão de célula-tronco, que não tem documentação técnica absolutamente nenhuma para isso, né? Outras, quelantes, por exemplo, isso é um problema no Brasil. Existem ainda muitas pessoas que acreditam que o autismo ele é provocado por um excesso de metais pesados no corpo do indivíduo, né? De zinco, de cobre, de alumínio, de chumbo e tal. Então tem gente que vende quelante. Quelante é alguma coisa que quebra metal pesado e é usado na medicina em casos muito específicos, quando você tem doenças que acumulam metais pesados, você pode usar quelante. Essas pessoas vendem tratamento de autismo com quelante, que é uma coisa totalmente absurda, que não tem lógica nenhuma. Nós tivemos recentemente também o problema com a ozonioterapia, né? Ozonioterapia para tratamento de autismo. Tanto que eu digo, o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de ozonioterapia por médicos. Outras profissões não sei, porque eu não entendo. Sei que pode usar, mas médico não pode. Existe uma restrição tácita para que médicos usem ozonioterapia. Por quê? Porque não tem documentação científica disso e, inclusive, existem casos de óbito relacionado ao tratamento com ozonioterapia, né? Então, sempre que você for, eu gosto sempre de apelar pro bom senso das pessoas. Toda vez que alguém te propuser um tratamento, pensa assim, eu tô com dúvida que isso aqui que esse médico falou é verdade ou não. Cara, pega o melhor lugar do mundo para tratar autismo, pega lá na UCLA, pega assim esses lugares que é o melhor, não tem melhor do que isso, e vai ver se eles estão fazendo. Se eles não estiverem fazendo, eu apelo para o seu bom senso. Será que só o seu médico que sabe isso? A ciência, ela não sabe isso, só o seu médico que sabe isso? É muito provável que isso que você está fazendo não tenha evidência científica. Muito bom, macete, hein, pessoal, macete para identificar. Doutor, vamos entrar numa... Que pena, tinha muito mais horas e tempos pra gente tem que fazer outro, cara, porque esse assunto ele é grande. Tantas décadas de conhecimento, você tirar melhor que você consegue em 1 hora, 1 hora e pouco é difícil.
Vamos para algumas perguntas mais objetivas, mais rápidas. Autista de nível 1, que não fala, é autista de nível 1? Não. Autista nível 1 de suporte tem que falar. Autista nível 1 de suporte pode ter problema na comunicação, são coisas diferentes, né? Fala, por definição, é a produção de sons pelos órgãos fonoarticulatórios dentro de um contexto linguístico. Se você pensar nisso, a imensa maioria dos autistas falam. Seu filho fala. Ele fala. Se alguma vez ele falou papai, ele fala, ou seja, ele não tem problema de produção de sons. Agora, a fala é o principal mecanismo de comunicação dele? Não. Então ele é considerado não oralizado, entendeste? Mas se você tiver comprometimento de fala, automaticamente você passou para o nível 2 de suporte. É exatamente a mesma lógica da deficiência intelectual. Não existe autista nível 1 de suporte com deficiência intelectual. Tem deficiência intelectual, você passou para o nível 2. Sempre que eu falo isso, Messina, alguém fala assim, mas Paulo, onde que está escrito isso no DSM? Eu falo, não está escrito no DSM. O DSM, ele é como se fosse a Bíblia. A Bíblia não está tudo escrito lá, você tem que interpretar o que está escrito lá. Então o DSM, existe um quadro ali no capítulo do transtorno do espectro do autismo, que é um quadro que tem 3 colunas com nível 1 de suporte, primeira coluna, nível 2 suporte, segunda coluna, nível 3 suporte, terceira coluna. Então quando você estuda esse quadro, você entende que autistas nível 1 têm que falar, embora tenham problemas de comunicação, e autistas nível 1 não podem ter deficiência intelectual. Muito bom. É objetivo, não é o que você não é o que a pessoa acha. Isso aí é todo médico que estuda autismo profundamente tem que dizer isso para você que eu estou dizendo aqui, porque isso é uma interpretação muito razoável do capítulo de autismo do DSM. Muito bom. Analogamente, você também não pode dizer que um autista de nível 3 que não tem prejuízo nenhum na comunicação e não tem déficit intelectual déficit cognitivo nenhum. Não tem como. Nível 3 também não tem como. Então. É critério diagnóstico do autismo nível 3, suporte, um severo comprometimento da fala e da comunicação social. Muito Portanto, bom. Esse caso que a gente viu recentemente em rede social, mesmo sem conhecer o caso, é impossível que aquele indivíduo tenha autismo nível 3 suporte com aquele nível de funcionalidade. Muito bom. Pessoal, antes da gente encerrar com a última pergunta que a gente sempre faz, eu quero só fazer uma observação sobre a questão da educação especial. O Brasil ele tem um radicalismo sobre essa questão da educação inclusiva que eu não conheço nenhum país do mundo que tenha. Não tem outro país no mundo que tenha um radicalismo tão grande quanto o Brasil na questão da educação inclusiva. E todo radicalismo é ruim. Ponto. Tudo que vai ao extremo é ruim. A Bíblia da educação inclusiva no mundo, assim como o DSM é mundial, assim como a CID é mundial, existe uma Bíblia para a inclusão no mundo que chama a Declaração de Salamanca. Houve uma convenção na década de 90 de países signatários do mundo inteiro que sentaram na Espanha, na cidade de Salamanca, e discutiram um congresso durante muitos anos do que seriam os parâmetros para a educação inclusiva, e dali saiu a Declaração de Salamanca. A própria Declaração de Salamanca fala que as classes especializadas, que existem classes dentro de unidades especializadas, que as classes especializadas ou unidades especializadas, que são unidade inteira, como o caso da Paz Cetal, podem continuar, o texto é exatamente isso, podem continuar a prover educação mais apropriada para um grupo de crianças que não possam ser adequadamente incluídas. Isso está na Declaração de Salamanca. Isso está lá, não é? Você não pode radicalizar mais do que houve pensadores de educação do mundo inteiro indo para lá e discutindo isso durante muito tempo e colocando isso no papel. O Brasil está indo na contramão da Declaração de Salamanca ao fazer isso. A Declaração de Salamanca, ela fala sobre direito, cara. E quando você pensa em suprimir a educação, as escolas especiais, parece que você está agregando direito, você está tirando direito. Sabe por quê? Porque você está tirando o direito da família tomar uma decisão. Eu trabalho com público, Messina, de crianças muito graves. Eu tenho muito pouco paciente nível 1, assim. Eu trabalho com um público muito grave de pacientes. A imensa maioria das mães das minhas crianças preferem que as crianças fiquem em escola especial. Porque são crianças graves, elas simplesmente tentaram a escola comum e perceberam que não funciona. Então, quando a Declaração de Salamanca, ela fala sobre direito, ela fala sobre a família ter a possibilidade de tomada de decisão. Então, você tem hoje essas duas aqui, comum e especial.
você tem direito de tomar decisão, porque também você sabe que no Brasil, se uma mãe, você tem um filho nível 3 de suporte com deficiência intelectual, se ela falar, eu quero que estude na escola comum, vai estudar na escola comum. A nossa legislação, ela tem essa flexibilidade. Não tem uma ferramenta que fale, não, a senhora está errada e ela vai para a PAI. Não existe essa ferramenta. A mãe vai tomar a decisão. O problema é que quando você tira a escola especial, você tirou o direito daquela família de tomar uma decisão. Por quê? Porque agora não tem mais opção, só tem aquela lá. Então eu sou radicalmente contra. Eu fiz trabalho em APAE durante 22 anos da idade, durante 22 anos, eu sei o trabalho que essa instituição presta a essas crianças, eu sei do amor que essas professoras têm com essas crianças. Eu sempre falo, cara, eu aceito discutir isso com gente que já trabalhou dentro de APAE, mas trabalhou assim, eu durante 22 anos fiquei lá atendendo criança e passando recreio junto com essas crianças. Não é que eu ia lá de vez em quando ver o que estava acontecendo, não. Tá cheio de médico que ia falando de APAE, daí você fala assim, mas quando você foi? Não, eu vou uma vez a cada 3 meses lá fazer um trabalho voluntário. Não eu quero falar com quem de fato ficou lá dentro, conhecendo o nome da mãe das crianças, conhecendo o nome da avó das crianças, conhecendo de quem que o pai foi embora, tal. Esse público tem condição de discutir esse assunto. Agora, a imensa maioria das pessoas que discutem isso nunca tiveram dentro de uma escola de educação especializada, né? Então estão nessa hype aí de satanizar escola especializada para tentar ganhar coisas com isso. É a política pública do escritório, do ar-condicionado, dentro do escritório do ar-condicionado. A pessoa escreve, acha que é lindo e acabou. Total. E você contradizer um marco mundial discutido pelos maiores pensadores de educação do mundo, não existe isso, né, cara? Isso é coisa que você só vê no Brasil. Aqui. Você tem a FCC nos Estados Unidos que te diz se isso aqui é seguro, ou não é, para você de radiofrequência, que estuda isso pra cacete, chega no Brasil, não, isso aqui não pode vender aqui não, tem que passar pela Anatel primeiro. Total. E é isso, entendeu? O cara pode dizer, não, isso aqui no Brasil não é seguro, e tem, cara, pelo amor de Deus, né? Enfim, para a última pergunta do nosso podcast, que pena, tinha tanta coisa para explorar. Esse assunto não tem fim, né? Mas, enfim, 2 pesquisas apontam para números muito tristes, uma para 70%, outra para 78% dos pais que abandonam crianças com deficiência até 5 anos de idade. Apesar dos números diferentes, 78%, mas, enfim, a esmagadora maioria abandona. E não é aquele abandono, vou separar da esposa e pegar meus filhos no final de semana. Não, é abandono total. O que você falaria para um pai desse, que abandonou ou que está prestes a abandonar? Eu falaria e eu falo, porque na verdade eles não vão, mas muitas vezes eles vão a consultas assim, né? E eu tenho oportunidade de falar com essas pessoas. E aí, cara, eu não gosto muito de entrar naquela vibe de assim, nossa, oportunidade que você tá perdendo com o seu filho. Eu não falo muito disso aí não, cara. Eu gosto de fazer uma explicação, que é uma explicação mais técnica sobre isso. Você concorda que não deve ser coincidência que a imensa maioria das mães ficam com os filhos quando o casal separa? Não deve ser coincidência, né? Porque quer dizer assim, qual que é essa coincidência biológica que está se repetindo? Então, existe uma explicação que é uma explicação neurocientífica para isso. Ou seja, há talvez 500 mil de anos atrás, o cérebro do homem e o cérebro da mulher, eles eram muito mais parecidos, anatomicamente parecidos e funcionalmente parecidos. Mas há mais ou menos 500 mil de anos atrás, que foi quando começou a surgir a linguagem falada no cérebro dos seres humanos, não vou conseguir explicar isso porque não vai dar tempo, mas é uma coisa muito interessante, por como que a gente sabe que foi há 500 mil de anos atrás. Num próximo a gente fala sobre isso. Mas há mais ou menos 500 mil de anos atrás, começou a haver uma diferenciação entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Nesse momento, o cérebro do homem ele começou a ser criado para o combate físico, né? E o cérebro da mulher começou a ser criado para o cuidado. Cuidado do quê? Da prole. Então, o homem, ele começou a mudar o seu cérebro e na mudança do seu cérebro começou a mudar o seu corpo. A taxa de compressão do coração do homem é muito maior, a musculatura do homem é muito maior, a nossa capacidade respiratória é muito maior. O corpo do homem, incluindo o seu cérebro, ele foi feito para o combate, para que a gente pudesse caçar, para que a gente pudesse pescar, para que a gente pudesse plantar, coletar frutas e tal, e levar para casa, né? Estou falando há 500 mil de anos atrás. E o cérebro da mulher e, consequentemente, o seu corpo, ele começou a ser criado para o cuidado com a prole, cuidado com os filhos em casa. Então, para começar a desmistificar que o homem
trabalhar fora e sustentar a família enquanto a mulher cuida dos filhos, não há nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. É como se constituiu, por exemplo, uma parte da minha vida. Então eu trabalhava ali 12, 15 horas por dia, minha mulher trabalhava uma quantidade bem menor, só que quem que educou as crianças é ela. Foi ela que fez com o meu filho, com a minha filha, coisa e tal. Então o problema não está nisso. Não está numa distribuição não equidistante das tarefas. Eu não vejo problema nisso. Aonde que eu vejo problema? Eu vejo problema quando o homem ele quer se separar da mulher e dos filhos. Esse é o problema. Então essa explicação que eu estou te dando aqui, eu falo abertamente para os pais na consulta. A sua relação com a sua esposa é irrelevante. Irrelevante para nossa discussão aqui. Então, quem que fez mal para quem que não gostou mais de quem, irrelevante. Agora, de filho não se separa. Por quê? Porque o nome disso é hombridade. Então, você tem que ter a hombridade de compreender que uma vez que você tem filho, passou a ser uma responsabilidade sepulcral sua cuidar daquelas pessoas, né? Então, mas eu te falar que eu faço esse discurso, mas não consigo convencer. Os homens geralmente não voltam, não. Uhum. Mas isso é um problema crônico que a gente tem aqui no Brasil, né, cara? E você sabe por que a maior parte dos pais vão embora? Porque eles têm certeza que a mãe vai cuidar. Eu tenho total convicção disso. O pai, ele vai embora porque ele tem não é que ele não goste do filho, que ele odeia, que não é isso. É porque ele sabe que a mãe vai cuidar. Eu tive até hoje, 2 casos, em 26 anos de medicina, 2 casos, que são meus pacientes até hoje, em que a mãe foi embora. A mãe foi embora e deixou as crianças com deficiência. Um é um casal de gêmeos, um tem paralisia cerebral e autismo, e o outro é um menino que tem uma deficiência intelectual e síndrome de Down. A mãe simplesmente foi embora e é o pai que cuida das crianças. Todas as outras vezes foi o pai que foi embora e deixou no cuidado da mãe. O cara sabe que a mãe cuida, a mãe não vai largar. Ele sabe, mas ele depois não vai lá checar, porque o que acontece na prática, principalmente quando fala com autismo, pelo menos da experiência que a gente atende aqui as mães, da adolescência para frente, o caminho dela é ficar presa dentro de casa com a criança. Ah, total. Porque ela já tem uma força descomunal, muito maior que a dela, ela já não consegue mais segurar ele na rua. Não é mais seguro sair. Não é mais seguro sair de casa, porque ele vai soltar a mão, vai conseguir correr pelo meio dos carros, cair em algum lugar, enfim, alguma coisa. Ela não sai mais com ele, se prende dentro de casa e envelhece o resto. Às vezes quando eu falo, encontro uma pessoa, falo alguma coisa, falo, eu tenho um filho autista. Primeira imagem que se forma na cabeça da pessoa é de uma criança. Ele não pensa no autista adulto, no autista idoso, no autista de cabelo branco. No jovem. Ele só consegue mentalizar o autista criança porque ele não vê o autista adulto. O autista adulto está trancado dentro de casa com a mãe, porque a mãe não sai. É muito comum, Messina, aqui em podcast que eu participo, as pessoas perguntem assim para acabar o podcast, né? Qual um sonho que você tem? E eu sempre falo a mesma coisa. Para acabar o podcast, qual o sonho? Deixa eu mais uma pergunta. Aí fechou. Qual o sonho? Porque vem exatamente, cara, em comunhão com isso que você falou agora, né? Eu tenho esse sonho e acho muito pouco provável que eu vá realizar, porque acho que não teria mais tempo para isso. Mas se eu pudesse, eu queria criar uma instituição no local onde eu moro, no Paraná, uma instituição que não seria uma instituição terapêutica. Por quê? Porque não é uma instituição para crianças. Eu gostaria de criar uma instituição para atendimento de jovens e adultos. Mas qual que é a minha ideia? A minha ideia é devolver a vida dessas mulheres. Porque, como você disse, enquanto essas crianças são crianças, enquanto elas são pequenas, a mulher ela tem ainda alguma possibilidade. Porque a criança vai para a escola, depois ela vai para uma clínica, depois alguém ainda fica com a criança porque ela é pequena. Agora, você pega um menino, por exemplo, de 22 anos de idade, ninguém quer. Ninguém quer ficar com seu filho para você sair, por exemplo, para você ir no cinema ou para você namorar. Ninguém vai ficar com um homem de 22 anos de idade com um comportamento grave, né? E como você acabou de falar, você não vai sair com um homem de 22 anos na mão, porque se ele der um puxão e correr pro meio da rua, ele vai ser atropelado e ele vai morrer. Ele vai te levar junto. Total. Então, qual que é o meu sonho, né? Uma instituição que fosse uma instituição de permanência intermediária, do tipo assim, ali teria talvez um pouco de terapia, mas principalmente coisas que fossem atrativas para essas pessoas. Então, que a mãe pudesse deixar esses jovens, esses adultos lá às 6:30 da manhã, 7 da manhã, e eles ficassem lá integralmente até às 5:30, 6 da tarde. E dentro disso haveria, claro, alguma intervenção terapêutica poderia haver, mas sobretudo ludicidade ali.
Por quê? Porque uma pessoa com 22, 25 anos, a tua chance de ensinar coisas para essa pessoa que vão mudar a qualidade de vida dela é muito pequena. E a gente precisa falar sobre isso. Alguém com 25 anos de idade que não conseguiu aprender a falar, ele não vai falar. Nós precisamos falar sobre isso. Então, você ficar mantendo essas pessoas internadas em clínicas durante longos períodos, cara, chega uma hora que isso aí vai virando iatrogênico. Você não está mais fazendo bem para aquela pessoa. Você acha que está fazendo bem, porque está oferecendo tratamento, mas você está fazendo mal. Por quê? Porque a literatura diz que ela não vai aprender. Você tem uma pessoa, por exemplo, de 22 anos de idade que não sabe ler. Você vai continuar treinando a alfabetização? Olha o tamanho dessa maldade. Ela não vai conseguir ter alfabetização plena. Então, não seria muito mais razoável que essas pessoas pudessem permanecer de segunda a sexta, de segunda até sábado ao meio-dia, em uma instituição em que elas tivessem ludicidade, que elas sentissem prazer com aquilo que está acontecendo, e você pudesse devolver para essa mulher a condição de voltar para o mercado de trabalho, de conseguir um novo relacionamento, coisa e tal. Então esse é o meu sonho, mas como eu já estou com 50 anos, acho pouco provável que eu vá conseguir. Sabe que uns tempos atrás eu fui até ver terreno no interior do Paraná, perto ali de Curitiba, pensando nisso assim, porque teria que ser um terreno grande, porque você precisaria ter coisas ali dentro, né? Você precisaria ter, por exemplo, piscina, você precisaria ter horta, talvez você precisasse ter alguns animais ali, algumas coisas que você pudesse dar alternativa para essas pessoas se sentirem bem estando ali, né? As pessoas quererem ir para lá, né? Então, não sei se dá tempo ainda de eu realizar isso. Acho que é o último sonho que eu tenho. Vamos juntar mais gente, porque quando a gente sonha junto, a gente tem mais chance. Eu até me emociono quando eu falo disso, cara, porque é uma coisa que nos últimos anos como eu estou há muitos anos trabalhando nisso, eu tenho criança que eu peguei bebê e que hoje são homens adultos, homem barbado, né? E eu vejo isso que você está falando, é a vida dessas pessoas, né? Ou seja, essas mulheres, a vida delas não vai melhorando, a vida delas vai piorando. Eu tenho total noção disso. A vida delas não vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais difícil. Então, e nós não temos ferramentas hoje no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhuma efetiva, para você continuar atendendo o autista adulto, né? Então, enfim, é uma lacuna de intervenção que a gente tem. Gente, é com o coração partido que eu, infelizmente, tenho que dizer que a gente está chegando no final do nosso podcast. Tinha pelo menos mais umas 6 horas de podcast aqui, sem dúvida nenhuma, para poder beber de tanto conhecimento, de tanta experiência aí de quase 3 décadas. Não é só 3 décadas de livro, não é só 3 décadas de artigos, são 3 décadas, quase 3 décadas de vivência, né? De vivenciar. De pondo a mão em criança. De botar, exatamente. Então, a experiência é muito mais importante ainda do que a parte teórica, né? Então, super prazer, honra nossa poder beber desse conhecimento. Vamos marcar, quando estiver no Rio de novo, a gente vai marcar vários, porque tem muitas outras perguntas. Vai ser um prazer, Messina, vai ser um prazer. Quero muito você aqui várias vezes. Paulo, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. E até a próxima, cara. Eu que agradeço. Obrigado, valeu. Obrigado você também que assistiu até o final, valeu.